Que a minha história sirva de alerta. Foi na hora em que corri para o centro cirúrgico, tomada pelo pânico ao ouvir que meu marido estava em estado crítico. De repente, uma enfermeira me agarrou. "Se esconda e confie em mim", ela sussurrou. Eu a obedeci e me ocultei em uma sala ao lado. 10 minutos depois, a porta se abriu e o que vi gelou meu sangue. Naquela noite, chovia como se o céu quisesse derramar toda a sua tristeza. O relógio de parede no nosso apartamento, no bairro Jardins, em São Paulo, acabara de marcar a meia-noite. Isabela Farias, vestida com um pijama longo e folgado, não conseguia parar quieta. Ela andava pela sala, verificando repetidamente o celular silencioso que repousava sobre a mesa de centro. Seu marido, Renato Guzmão, ainda não havia voltado. Não era a primeira vez. É claro que o grande projeto de construção que Renato gerenciava exigia que ele trabalhasse até tarde, mas esta noite era diferente. Uma estranha inquietação havia se instalado em seu peito, fria e penetrante como o ar noturno. Naquela mesma tarde, eles tiveram uma pequena discussão. Não era nada grave, apenas uma questão de dinheiro. Isabela havia pedido a Renato que cortasse um pouco seus gastos mais extravagantes, mas ele reagiu com irritação, dizendo que ela não entendia a pressão do seu trabalho. Normalmente, em uma noite como essa, Renato teria mandado uma mensagem: "Ainda na obra", ou "Trânsito infernal, não me espere acordada". Mas naquela noite, o celular dele permanecia em silêncio. Isabela havia ligado 3 vezes. Na primeira, chamou, mas ele não atendeu. Na segunda e na terceira, foi direto para a caixa postal. Deve ter ficado sem bateria. Ela tentou se tranquilizar, mas o mau pressentimento não desaparecia. A chuva aumentava lá fora. Seu som era como o rufar incessante de um tambor de guerra. Isabela se aproximou da janela e abriu as cortinas. A rua lá embaixo estava molhada e brilhante, vazia. Ela se abraçou, sentindo um arrepio. Pensou em sua sogra, que sempre se preocupava demais toda vez que Renato se atrasava. Por sorte, ela não morava com eles. Caso contrário, o ambiente estaria muito mais tenso. Exatamente à 00:30, o toque estridente do telefone fixo quebrou o silêncio. Na quietude da madrugada, o som foi tão alto que Isabela deu um pulo. Seu coração começou a bater forte imediatamente. O telefone de casa quase nunca tocava. Com a mão trêmula, ela pegou o aparelho. "Alô?" Sua voz soou abafada. "Falo com a senhora Isabela, esposa do senhor Renato Guzmão", disse uma voz do outro lado da linha, monótona, profissional e terrivelmente fria. "Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com meu marido?" perguntou Isabela, apertando o fone. "Senhora, por favor, mantenha-a calma." Seu marido, o senhor Renato, sofreu um grave acidente de trânsito na Marginal Tietê. Uma ambulância acaba de trazê-lo para o Hospital São Lucas, em São Paulo. O estado dele é crítico. Estão o levando para a cirurgia de emergência agora mesmo. O mundo de Isabela pareceu parar. O fone estava escorregadio em sua mão. Crítico. Cirurgia. Essas palavras escaparam como um sussurro. "Sim, senhora. O diretor do nosso hospital, o Dr. Ricardo Menezes, vai liderar a operação", continuou a voz. "Seria melhor a senhora vir ao hospital imediatamente." Dr. Ricardo Menezes. Isabela conhecia o nome. O Dr. Menezes era o médico da família em quem Renato confiava. Renato o respeitava imensamente. Isso lhe deu um leve consolo, mas a palavra crítico continuava ecoando em sua cabeça. Sim, estou indo para aí agora mesmo." Isabela desligou sem esperar por uma resposta. Por alguns segundos, ela ficou paralisada. As pernas falharam. "Não, isso não pode ser. É um pesadelo." Seu marido, Renato, o homem forte que sempre parecia invencível, agora estava em estado crítico. Seu cérebro ordenava que seu corpo se movesse, mas ele se recusava. Então, uma descarga de adrenalina a percorreu. Ela pegou uma jaqueta comprida que estava pendurada perto da porta. Não se importou com sua aparência. Nem sequer trocou de pijama. As chaves do carro, a carteira. Era tudo o que conseguia pensar. Ela saiu correndo do apartamento e pegou o elevador, sentindo-se completamente vazia. A chuva chicoteou suas bochechas frias assim que ela saiu do prédio. Isabela correu para o carro no estacionamento.
Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em inserir a chave na fechadura. Na terceira tentativa, a porta finalmente se abriu. Ela ligou o motor e pisou no acelerador sem esperar que ele esquentasse. O trajeto até o Hospital São Lucas normalmente levava 30 minutos, mas naquela noite, sob a chuva torrencial e cega pelo pânico, o caminho pareceu uma eternidade. Ela dirigia como uma louca. As lágrimas se misturavam com a água no para-brisa, embaçando sua visão. Os limpadores de para-brisa trabalhavam freneticamente, mas não rápido o suficiente para limpar a torrente de água e lágrimas. Seus pensamentos saltavam de um lado para o outro. A imagem de Renato rindo no jantar da semana passada. A imagem de Renato zangado durante a discussão daquela tarde. A culpa a atingiu em cheio. Por que ela tinha se zangado por causa de dinheiro? E se aquela tivesse sido a última conversa deles? Meu Deus, salve-o. Por favor, salve meu marido, repetia Isabela em oração. Seus lábios tremiam. Ela não se importava mais em furar semáforos vermelhos ou ultrapassar perigosamente outros carros. A única coisa que queria era chegar. Chegar, ver Renato e confirmar que a palavra crítico havia sido um erro. Finalmente, o imponente edifício branco do Hospital São Lucas apareceu diante de seus olhos. Ela estacionou o carro de qualquer jeito na área de emergência, ignorando os gritos de um segurança. Entrou correndo no saguão de emergência, sem fôlego, com as roupas encharcadas de chuva e lágrimas. Meu marido, Renato Guzmão! Acidente de trânsito! Ela gritou para a enfermeira do balcão de informações. A enfermeira consultou o computador. Renato Guzmão, sim, ele foi levado para o quarto andar, área cirúrgica. Pegue aquele elevador e vire à esquerda. Sala de cirurgia número 3. Obrigada. Isabela não perdeu um segundo. Ela apertou o botão do elevador com impaciência. A espera pareceu eterna. Decidiu correr pelas escadas de emergência. Subiu os 4 andares sem parar, com o coração quase explodindo. Chegou ao quarto andar. O corredor estava silencioso, esterilizado e cheirava aquele desinfetante penetrante que ela sempre odiou em hospitais. O corredor era longo e sombrio, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes brancas. Ao virar à sua esquerda, ela viu uma porta dupla de aço. Acima dela, uma luz vermelha brilhava intensamente ao lado de palavras que gelaram seu sangue. Sala de cirurgia 3, em operação. Renato estava lá dentro, lutando entre a vida e a morte. Isabela começou a correr novamente, as lágrimas jorrando outra vez. Ela tinha que entrar. Tinha que vê-lo. Estendeu a mão, tremendo violentamente, pronta para empurrar aquela fria porta de aço. A mão de Isabela estava apenas alguns centímetros da fria superfície de aço. Ela podia sentir o frio do ar-condicionado emanando do outro lado. Respirou fundo, preparando-se para invadir. Estava disposta a enfrentar qualquer coisa para estar ao lado de Renato. Assim que a ponta de seus dedos roçou o metal, uma mão firme a agarrou pelo braço vinda de lado. Não faça isso. Isabela soltou um pequeno grito e se virou, assustada. Uma jovem enfermeira a olhava com olhos amedrontados. A enfermeira usava um uniforme cirúrgico azul impecável. A máscara cirúrgica estava pendurada em seu pescoço. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam com uma urgência aterrorizante. Seu crachá dizia, Letícia, enfermeira. Você é a esposa do Renato, não é? Sussurrou a enfermeira rapidamente, com a voz baixa e desesperada. Isabela assentiu, em pânico, tentando se soltar do aperto da enfermeira. Sim, meu marido está lá dentro. Eu tenho que entrar. Me solte. Não! A enfermeira Letícia a segurou com mais força, afastando-a da porta da sala de cirurgia. Você não pode entrar. Eles não podem saber que você está aqui. É muito importante. Isabela franziu a testa. Por um momento, a confusão superou o pânico. O que você quer dizer? Quem são eles? Meu marido está em estado crítico. Escute-me, senhora. Os olhos de Letícia se cravaram nos de Isabela, suplicantes. Eu sei que vai parecer loucura, mas isto não é uma operação de resgate, é uma armadilha. Aquela palavra petrificou Isabela. Uma armadilha? O que isso significa? O Dr. Menezes está lá dentro.
Esse é exatamente o problema, sibilou Letícia. Não há tempo para explicações, você tem que se esconder agora mesmo. Letícia puxou Isabela, que ainda estava atordoada. Ela apontou para uma porta de madeira escura do outro lado do corredor, levemente escondida, atrás de uma máquina de vendas. A porta não tinha placa. Parecia um depósito ou um quartinho de serviço. Entre aí, é um vestiário de funcionários pouco usado à noite. Feche a porta por dentro. Não importa o que você ouça, não faça barulho. Não saia até eu vir te buscar. Aconteça o que acontecer, não saia. A mente de Isabela estava confusa. Nada disso fazia sentido. Uma enfermeira estava lhe dizendo para se esconder da cirurgia de seu próprio marido, chamando-a de armadilha. Mas o puro terror nos olhos de Letícia era muito real. Não era atuação. Algo estava muito errado naquele hospital, atrás daquela porta de centro cirúrgico. Por que eu deveria confiar em você? Sussurrou Isabela, a voz trêmula entre o medo e a raiva. Porque eu sou a única que viu o prontuário médico real do seu marido antes que o Dr. Menezes o mudasse, disse Letícia rapidamente. Ele não está em estado crítico por causa do acidente. Rápido! Eles podem sair a qualquer momento. Essa última frase funcionou. Letícia praticamente empurrou Isabela para o outro lado do corredor. Com a mente em caos, Isabela a seguiu. Abriu a porta do vestiário. Estava escuro e cheirava a mofo, café velho e suor. Letícia a empurrou para dentro. Tranque e confie em mim, sussurrou mais uma vez antes de fechar a porta silenciosamente por fora. Isabela ouviu o clique suave da porta se fechando. Estava sozinha na escuridão total. Buscou o trinco da maçaneta e o girou, trancando. Seu coração batia tão forte que seu peito doía. Faltava-lhe ar. Ela se encostou na porta, tentando processar o que acabara de acontecer. Se esconda? Armadilha? Prontuário falso? Dr. Menezes? Isabela escorregou até o chão frio. A sala só era iluminada por uma fresta tênue de luz, que vazava por baixo da porta. Ela podia distinguir as silhuetas de fileiras de armários de metal ao seu redor. Abraçou os joelhos, tentando conter os tremores violentos que sacudiam seu corpo. O que estava acontecendo? Aquela enfermeira Letícia era uma louca. Ou acabara de salvar sua vida. Seus pensamentos voltaram para Renato. Se ele não estava em estado crítico, onde ele estava? O que eles estavam fazendo lá dentro, naquela sala de cirurgia? Isabela se arrastou silenciosamente até a porta e colou o ouvido na madeira. Silêncio. O corredor lá fora estava deserto. Ela não ouvia nada além da batida estrondosa do seu próprio coração. Olhou pelo buraco da fechadura, mas só conseguia ver a parede do corredor à frente. Checou a hora no celular. 1h da madrugada. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era como 1 hora. Ela estava sozinha no escuro, ouvindo um silêncio aterrorizante. Sua mente se encheu dos piores cenários possíveis. E se a enfermeira Letícia a tivesse trancado ali? E se Renato realmente precisasse dela? Ela tinha que confiar em seu instinto. E seu instinto dizia que os olhos de Letícia eram sinceros. Esperou 1 minuto, 2 minutos, apurando o ouvido, captando cada som fraco. Passos distantes no final do corredor, o zumbido de uma máquina de gelo, mas nada da sala de cirurgia 3. 5 minutos. Começou a se sentir sufocada. A sala era apertada. Queria gritar. Queria sair correndo e derrubar aquela porta de cirurgia. 7 minutos. Ela orou em sua mente, não mais apenas por Renato, mas também por si mesma. Sentia-se como um rato em uma ratoeira. 10 minutos. Os 10 minutos mais longos de sua vida. De repente, ela ouviu um clique nítido vindo do outro lado, não na sua porta, mas no corredor. Isabela prendeu a respiração. Seu coração parou. Eles sabiam que ela estava ali? Patrícia, Renato, o Dr. Menezes perceberam que alguém estava ouvindo? Eles voltaram para pegá-la? O botão da porta girou lentamente. A porta se abriu com um leve rangido. Um feixe de luz do corredor atravessou a escuridão, cegando Isabela. Uma pequena figura de uniforme azul entrou rapidamente. Senhora Isabela, sussurrou ela. Uma onda de alívio tão imensa percorreu Isabela que suas pernas quase falharam. Era a enfermeira Letícia. Letícia fechou rapidamente a porta e girou a chave por dentro novamente.
Ela se encostou na porta ofegante. Sob a luz fraca que vazava por baixo da porta, seu rosto estava pálido como o de um fantasma. A senhora os viu, senhora? Perguntou Letícia, com a voz trêmula. Isabela não conseguia falar, apenas conseguiu assentir. Lágrimas de raiva e traição finalmente escorreram por suas bochechas. Ouviu a conversa deles? Insistiu Letícia. Isabela assentiu novamente. Tudo, ela sussurrou com a voz rouca. O seguro, a cirurgia falsa, o plano deles para mim amanhã. Letícia fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo a dor junto com ela. Meu Deus, eu suspeitava, mas ouvir... Por quê? Por que você está me ajudando? Perguntou Isabela, olhando para a jovem enfermeira. Você está arriscando tudo. Letícia sentou-se no chão ao lado de Isabela e respirou fundo. Eu suspeito do Dr. Menezes há muito tempo. Desde que eu era uma enfermeira novata na administração do centro cirúrgico. Ele não é um médico, disse Letícia em voz baixa, olhando para os armários à frente. Ele é um açougueiro. A especialidade dele são acidentes. Na mesa de operação, ele procura pacientes ricos com grandes apólices de seguro ou pacientes idosos sem família. Agenda uma cirurgia simples. Aí, durante a operação, há complicações. Uma reação fatal à anestesia, uma hemorragia inesperada, algo que nunca pode ser provado como negligência médica. O paciente morre, continuou Letícia, com a voz endurecida. A indenização é paga e, de alguma forma, o Dr. Menezes sempre recebe uma doação generosa para sua pesquisa algumas semanas depois. Ele é desprezível. Mas como você soube sobre o Renato? Sobre mim? Perguntou Isabela. Eu estava de plantão hoje à noite, no andar de cirurgia, explicou Letícia. Vi a cirurgia de emergência agendada em nome do Renato. O código era traumatismo abdominal fechado, mas havia algo estranho. Não havia dados de suporte da emergência. Normalmente, os dados de um paciente de emergência entram automaticamente. Este estava em branco. Era como se este paciente tivesse aparecido do nada em frente à sala de cirurgia. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Por curiosidade, continuou Letícia, usei meu acesso para verificar os registros do sistema. Vi que o próprio Dr. Menezes havia inserido os dados manualmente de seu computador, o que é muito incomum para um cirurgião tão prestigioso. Então, fiz algo imprudente. Eu conhecia o código de acesso para o escritório dele. Uma hora atrás, enquanto ele se preparava para a cirurgia, eu entrei sorrateiramente. Eu tinha que saber o que ele estava escondendo. Os olhos de Letícia brilharam. Em uma gaveta trancada de sua escrivaninha, encontrei o arquivo real em nome de Renato. Não eram dados de um acidente. Era um relatório de um check-up médico completo de 2 dias atrás. O resultado era perfeito, estado de saúde absoluta. Claro que estava, pensou Isabela, com amargura. E na mesma gaveta, a voz de Letícia ficou ainda mais baixa. Estava o seu arquivo, senhora. Uma cópia da nova apólice de seguro de vida. O valor era astronômico. E no final, na seção de médico consultor, estava o nome do Dr. Menezes. Tudo se encaixou. O falso acidente, a falsa operação e o plano para uma segunda e fatal cirurgia para Isabela. Eu soube que não tinha muito tempo, disse a enfermeira Letícia. Eu sabia que ligariam para a senhora. Não sabia qual era o plano deles, mas sabia que a senhora não poderia encontrá-los antes de saber a verdade. Corri para o corredor, esperando poder interceptá-la, e, por sorte, consegui. Isabela apertou a mão da enfermeira. Você salvou minha vida, Letícia. Ainda não, disse Letícia com seriedade. Estamos apenas começando. Eles sabem que a senhora está vindo. Estão esperando. O que eu tenho que fazer? Perguntou Isabela, sentindo o pânico voltar a tomar conta. Eu não consigo atuar. Não consigo olhar para o Renato e fingir que estou triste. Você tem que conseguir, disse Letícia com firmeza. Você tem que desempenhar seu papel, assim como eles estão desempenhando o deles. Agora mesmo, eles devem ter transferido o Renato para a sala de recuperação no final deste corredor. Eles vão ligar a qualquer momento. Você tem que fingir que está arrasada, triste, aliviada por ele ter sobrevivido. Chore. As instruções de Letícia eram rápidas e precisas. Quando eles lhe entregarem os papéis para a operação de amanhã, você tem que recusar.
Se eu recusar, eles vão suspeitar. Não recuse veementemente. Diga que está em choque, que precisa de tempo para pensar, que tem que ligar para sua sogra primeiro. Qualquer desculpa. O importante é que você não assine nada esta noite. Precisamos de tempo. Tempo para quê? Perguntou Isabela. Para conseguir provas físicas, disse Letícia. Não podemos fugir. Eles vão nos perseguir. Não podemos ir à polícia apenas com a nossa história. Eles dirão que é uma mulher histérica. Precisamos de provas irrefutáveis. Que provas? Primeiro, o relatório de saúde real de Renato que vi no escritório do Dr. Menezes. Segundo, o arquivo da cirurgia falsa de Renato no sistema. E terceiro, as gravações das câmeras de segurança. Os olhos de Isabela se arregalaram. Câmeras de segurança? Sim, tenho certeza de que Renato não veio para este hospital de ambulância, disse Letícia. Ele veio por conta própria. O mais provável é que tenha estacionado no estacionamento subterrâneo dos funcionários, que é mais reservado. Se conseguirmos a gravação das câmeras de segurança desta noite, dele entrando calmamente no hospital, destruiremos todo o álibi do acidente deles. O escritório do Dr. Menezes fica no subsolo, disse Isabela, seu cérebro começando a funcionar. Correto. Ao lado da sala de arquivos e da sala de servidores das câmeras, confirmou a enfermeira Letícia. É o covil dele. A enfermeira Letícia tirou um cartão branco do bolso. É um cartão chave mestre de reposição. Peguei-o no balcão da recepção antes. Mas há um problema. O corredor do subsolo é vigiado por câmeras e o Dr. Menezes costuma monitorá-las ele mesmo em seu computador. Isabela olhou para o cartão na mão de Letícia. Parecia pesar 1 tonelada. Eu criarei uma distração, disse Letícia. Vou acionar o alarme de incêndio em um andar superior. Isso manterá todos os seguranças ocupados. Me dará algum tempo? Perguntou Isabela com o coração acelerado. Você tem que descer sorrateiramente ao subsolo, disse Letícia, olhando Isabela diretamente nos olhos. Entre no escritório do Dr. Menezes e encontre o arquivo real de Renato. Depois vá para a sala de servidores. Pegue as gravações das últimas horas. Se tiver um cabo de dados, pode transferi-las para o seu celular. Isabela apalpou os bolsos do pijama. Tinha o celular, mas não o cabo. Use isto, disse Letícia, desenganchando um pequeno pendrive do chaveiro de seu uniforme. Conecte-o ao servidor e copie os dados. Rápido! Letícia, eu não sei como fazer isso. Você consegue, interrompeu Letícia. Você tem que conseguir. É a nossa única chance. Depois, nos encontramos na saída de emergência do subsolo. Sairemos daqui juntas. A enfermeira Letícia acabara de lhe designar uma missão impossível. Descer a Toca do Lobo e roubar provas enquanto seus assassinos estavam à solta no andar de cima. Neste exato momento, o celular na mão de Isabela vibrou. O nome na tela fez seu sangue ferver novamente. Dr. Ricardo Menezes. Eles começaram? Sussurrou a enfermeira Letícia, com os olhos arregalados. Atenda. Desempenhe seu papel. Fraca, histérica, submissa. Isabela respirou fundo, deslizou o dedo na tela para atender. O ar viciado do vestiário parecia oprimir seus pulmões. Em sua mão, o celular vibrava como uma serpente furiosa. O nome do Dr. Ricardo Menezes brilhava na tela. Este era o seu palco. Era hora de atuar. Atenda, sussurrou a enfermeira Letícia. Lembre-se, fraca, histérica, submissa. Isabela deslizou o ícone verde e levou o celular ao ouvido. Convocou toda a dor e traição que acabara de sentir e canalizou-a em uma voz cheia de medo, forçando um choro convincente. Sim, doutor. Senhora Isabela, graças a Deus. Aonde a senhora está? Estávamos esperando. Eu preciso falar com a senhora. A voz do Dr. Menezes do outro lado era tão calorosa, tão afetuosa, tão cheia de compaixão, que dava vontade de vomitar. Eu acabei de chegar. Renato, meu marido... Como se ele está, doutor? Choramingou Isabela, interpretando seu papel à perfeição. Houve uma pausa dramática. Ele é um homem forte, senhora Isabela. A operação foi muito difícil. Quase o perdemos. A hemorragia era muito grave. Isabela fechou os olhos, imaginando Renato saindo da sala de cirurgia. Tão saudável. Minha equipe e eu conseguimos estancar o sangramento.
Ele ainda está muito fraco, mas superou o pior. Ele está na sala de recuperação, perto da área cirúrgica do 4º andar. Oh, graças a Deus, graças a Deus! Chorou Isabela novamente, desta vez fingindo alívio. Pode vê-lo agora, mas há outro assunto que devemos discutir imediatamente para os próximos passos. O tom do Dr. Menezes ficou sério. Encontre-me na sala de recuperação 2. Sim, doutor. Agora, estou indo agora mesmo. Isabela desligou, olhando para a enfermeira Letícia com o rosto endurecido. É a hora, disse Isabela. Lembre-se, disse Letícia, agarrando Isabela pelos ombros. Eles vão lhe se apresentar os papéis. Não assine. Use qualquer desculpa. Diga que está em choque, que precisa ligar para a família e depois saia de lá. Eu cuido da distração. Desça para o subsolo pelo elevador de serviço no final do corredor, perto das escadas de emergência. Estarei esperando na saída do subsolo. Traga as provas. Isabela assentiu. Abriu silenciosamente a porta do vestiário. O corredor estava em calma. Ela respirou fundo mais uma vez e saiu. Não andava mais como a Isabela aterrorizada. Ela andava como a Isabela caçada, mas por fora, uma esposa devastada. Ela caminhou pelo corredor com um andar deliberadamente instável. Viu a porta marcada como sala de recuperação 2. Empurrou-a suavemente. O quarto estava mais escuro, iluminado apenas pelo brilho dos monitores ao lado da cama. E ali estavam o Dr. Menezes em pé ao lado da cama com uma prancheta, a serpente Patrícia em um canto com uma expressão de falsa preocupação no rosto. E na cama jazia Renato. Isabela quase soltou uma gargalhada amarga. A atuação dele era impecável. O rosto de Renato estava maquiado para parecer pálido. Uma intravenosa, que Isabela tinha certeza de que continha apenas soro fisiológico, estava conectada ao dorso de sua mão. Um monitor de ECG ao seu lado emitia um bip constante e convincente. Os olhos de Renato estavam fechados. Seu peito subia e descia com uma respiração controlada para parecer fraco. Renato! Oh, querido! Isabela correu para o lado da cama e começou a soluçar histericamente. Agarrou a mão dele. Estava quente e forte. Não era a mão de um homem que acabara de roçar a morte. Isabela teve que usar toda a sua força de vontade para não esmagar os dedos do marido. Doutor, ele está tão pálido, disse Isabela, virando-se para o Dr. Menezes com os olhos cheios de lágrimas falsas. O Dr. Menezes deu um tapinha em seu ombro. Ele perdeu muito sangue, senhora, mas vai se recuperar. Como eu disse, ele é forte, graças a Deus. Mas, disse o Dr. Menezes, a palavra que Isabela estava esperando. Há um problema. Isabela levantou o rosto com uma expressão de medo. Que problema, doutor? Enquanto operávamos para estancar a hemorragia, explicou o Dr. Menezes pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. Encontramos algo inesperado, um coágulo de sangue muito grande perto do fígado. Não está relacionado ao acidente, mas é extremamente perigoso. Pode romper a qualquer momento. Isabela o olhou com os lábios trêmulos. O senhor quer dizer... Temos que removê-lo imediatamente, disse o Dr. Menezes com firmeza. Já agendei uma segunda cirurgia de emergência para amanhã, às 9 horas da manhã, um procedimento de limpeza. No canto, Patrícia segurou um sorriso. Outra operação, sussurrou Isabela. É pela segurança dele, mas o Dr. Menezes virou uma página em sua prancheta. O procedimento é muito arriscado. É uma área delicada. Há um alto risco de complicações com a anestesia e de hemorragia interna. Eu preciso do seu consentimento. O Dr. Menezes estendeu a prancheta para Isabela. Nela havia uma folha intitulada Termo de Consentimento para Cirurgia de Alto Risco e, abaixo, uma linha em branco esperando sua assinatura. A assinatura de sua própria sentença de morte, que mais tarde seria alterada para o nome dela. Ou talvez fosse o consentimento para Renato, que eles usariam como pretexto para operá-la. Fosse o que fosse, era a armadilha. De repente, os olhos de Renato se abriram levemente. Isabela, ele sussurrou fracamente, como um ator de terceira categoria. Assine, querida. Eu confio no Dr. Menezes. Patrícia deu um passo à frente. Senhora Isabela, o Renato precisa...
Por favor, não hesite. É por ele. Os 3 a cercaram. 3 lobos esperando por um cordeiro. Isabela olhou para a caneta que o Dr. Menezes lhe se oferecia. Olhou para o rosto falsamente doente de Renato. Olhou para o sorriso cínico de Patrícia. Isabela começou a tremer violentamente. Desta vez, meio de verdade. Eu não consigo. Senhora Isabela, é urgente, apressou o Dr. Menezes, seu sorriso começando a vacilar. Eu não consigo, gritou Isabela, afastando a prancheta. Eu estou tonta, estou enjoada, outra cirurgia de alto risco. Eu tenho que ligar para minha sogra, a mãe do Renato. Eu não posso tomar esta decisão sozinha. Fingiu engasgar em um soluço. Eu preciso de um pouco de ar, preciso ir ao banheiro. Antes que o Dr. Menezes ou Patrícia pudessem reagir, Isabela saiu correndo do quarto. Ela ouviu do Dr. Menezes gritar seu nome. Senhora Isabela, espere! Mas Isabela não parou. Correu pelo corredor, dobrou uma esquina e passou pelo posto de enfermagem. Ela não foi ao banheiro mais próximo. Correu para o final do corredor, para onde a enfermeira Letícia havia lhe indicado antes. Justo quando ela chegava à última esquina, um alarme de incêndio ensurdecedor soou por todo o edifício. O som vinha de um andar superior. As enfermeiras começaram a sair das salas confusas. Um segurança correu em direção aos elevadores principais, falando em seu rádio. Era a distração de Letícia. Em meio ao caos, ninguém notou Isabela. Ela viu uma porta de metal que dizia elevador de serviço. Apenas pessoal. Deslizou o cartão que Letícia havia lhe dado. A porta se abriu. Isabela entrou na estreita cabine de metal que cheirava a óleo. Apertou o botão S de subsolo. As portas do elevador se fecharam, abafando o som caótico do alarme. Sozinha no elevador descendente, Isabela se encostou na parede com o coração batendo a 1000 por hora. Ela havia vencido o primeiro assalto, mas agora estava descendo para a Toca do Lobo. O elevador de serviço parou com um dingue suave. As portas se abriram. A visão à sua frente contrastava fortemente com o andar cirúrgico, limpo e bem iluminado. O subsolo do hospital era escuro, frio e cheirava a umidade. Grandes tubos percorriam o teto baixo, alguns pingando água no chão de concreto rachado. O som do alarme de incêndio lá de cima era um eco distante e abafado. Isabela saiu com o cartão de Letícia firmemente apertado na mão. Ela estava sozinha em um silêncio assustador. Seguiu as placas mal visíveis nas paredes. Arquivos, manutenção, sala de servidores. No final do corredor, em uma área um pouco mais iluminada, ela as viu. 2 portas lado a lado. Uma dizia, Dr. Ricardo Menezes, chefe de cirurgia. A outra era uma pesada porta de metal que dizia, sala de servidores, acesso restrito. Este era o covil deles. Isabela decidiu ir primeiro ao escritório do Dr. Menezes, buscar o prontuário médico de Renato. Ela deslizou o cartão. A pesada porta de madeira se abriu sem fazer barulho. Ela deslizou para dentro. O escritório era surpreendentemente luxuoso. Carpetes grossos, uma enorme escrivaninha de mogno e estantes altíssimas. Cheirava a café caro e couro. O dinheiro da negligência médica devia ser bom. Isabela correu para a escrivaninha. As gavetas estavam trancadas. Ela não tinha tempo para arrombá-las. Seu olhar se dirigiu às estantes. Entre os grossos volumes de medicina, havia fileiras de fichários. Leu os rótulos. Agenda de pesquisa. Pacientes. Pegou o de pacientes. Não estava lá. Pegou outro. Projetos especiais. E ali o encontrou. Uma pasta fina, sem etiqueta. Ela a abriu. Seu coração disparou. Lá estava. O relatório do check-up médico de Renato, datado de 2 dias atrás. Na parte inferior, um grande carimbo vermelho dizia: condição física ótima. Ao lado havia outra pasta mais grossa. Isabela a abriu. Eram relatórios financeiros, um aviso final de um banco, um pedido de falência por uma dívida multimilionária em nome da construtora de Renato. Aqui estavam as provas físicas e o motivo. Isabela pegou seu celular.
Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a câmera. Fotografou cada página, uma por uma. A página do check-up, a do carimbo de ótima e as das dívidas bancárias. Feito. Colocou os arquivos de volta no lugar. Agora, as câmeras. Ela saiu do escritório, fechando a porta sorrateiramente. Dirigiu-se à porta de metal da sala de servidores. Deslizou o cartão. A porta se abriu. Uma rajada de ar frio e um forte zumbido a receberam. A sala estava cheia de racks de servidores, com luzes verdes e amarelas piscando. Ela localizou uma pilha de monitores e gravadores de vídeo em um canto. Leu os rótulos, saguão, corredor 4, emergência e, finalmente, estacionamento subterrâneo pessoal. Bingo! Ela pegou o pendrive que Letícia havia lhe dado e o inseriu em uma porta USB do gravador. Uma barra de progresso apareceu na pequena tela do monitor. Copiando, o coração de Isabela batia no ritmo da porcentagem que subia lentamente. 10%, 20%. Ela viu a gravação em tempo real do estacionamento. Estava deserto. 30%, 40%. Por favor, seja rápido. 50%, 60%. De repente, ela ouviu um barulho, não dentro da sala de servidores, mas fora, no corredor do subsolo. Passos. 2 pessoas andando rápido. O coração de Isabela parou. O alarme de incêndio deve ter sido desligado. Eles estavam procurando por ela. 70%, 80%. Os passos se aproximaram. Pararam bem do lado de fora. Ela não deve ter ido muito longe. Ela ouviu a voz nítida do Dr. Menezes. Você verifica meu escritório. Eu verifico a sala de servidores. Isabela entrou em pânico. Olhou para a tela. 95%, 98%. O botão da porta da sala de servidores começou a girar. 99%. Cópia concluída. Isabela arrancou o pendrive. Assim que a porta da sala de servidores se abriu, Isabela se virou, seu corpo batendo contra um rack de servidores atrás dela. No umbral estava o Dr. Menezes, com os olhos em chamas de raiva. Atrás dele, Patrícia sorria triunfante. Estava me procurando, Isabela? Zombou Patrícia, com uma voz doce, mas mortal. Foi um bom jogo, senhora Isabela, disse o Dr. Menezes entrando na sala. Ele olhou para o gravador de vídeo e depois para o pendrive na mão de Isabela. Se esconder no vestiário, fingir um ataque de histeria, correr para o subsolo. A senhora realmente achou que éramos tão estúpidos? E a enfermeira Letícia? Sussurrou Isabela. Aquela pequena intrometida. O Dr. Menezes riu. Já cuidamos dela. Não vai incomodar mais ninguém. O estômago de Isabela se revirou de terror. O que eles haviam feito com Letícia? Achou que era esperta, hein? Disse Patrícia, dando um passo à frente e arrancando o celular de Isabela. Olhou a galeria de fotos. Ah, nossas provinhas! Que adorável! Ela apagou as fotos, uma por uma, na frente dos olhos de Isabela. Renato, o dinheiro, tudo apagado. Mas eu tenho isto, gritou Isabela, levantando o pendrive. A gravação do Renato entrando, andando. Isso vocês não podem apagar. O Dr. Menezes sorriu. Foi o sorriso mais frio que Isabela já tinha visto. A senhora realmente acha isso? Olhe bem para o que copiou. Isabela estava confusa. Aquela gravação que a senhora tanto se esforçou para copiar, explicou o Dr. Menezes, como se estivesse instruindo uma aluna. É um loop da gravação de ontem à noite, preparado especialmente para quem viesse fuçar. Isabela olhou para o pendrive em sua mão. Agora ele parecia inútil. E os arquivos do meu escritório? Continuou o Dr. Menezes. Aquele relatório médico era uma cópia falsa que plantamos lá. De propósito, como isca, os originais já foram destruídos. Era uma armadilha. Toda a sua fuga para o subsolo havia sido uma armadilha. Eles a haviam deixado escapar da sala de recuperação. De propósito, a haviam conduzido até ali. Bem-vinda à armadilha, senhora Isabela, disse o Dr. Menezes. Agora a senhora tem 2 opções. Ou assina o consentimento por bem. Patrícia deu um passo à frente, puxando algo de trás das costas, uma grande seringa cheia de um líquido transparente. Ou faremos a senhora assinar, disse Patrícia.
E depois disso, podemos prosseguir com o seu segundo procedimento. Bem aqui, agora mesmo. A fria sala de servidores, de repente, pareceu quente e sufocante. As paredes de raques de servidores, unindo, pareciam se fechar sobre ela, prendendo-a com seus 2 predadores. As palavras do Dr. Menezes a haviam atingido como um martelo. O pendrive era falso. As fotos em seu celular haviam sido apagadas. A enfermeira Letícia havia sido neutralizada. Ela estava sozinha. Cada passo que ela pensou ser um movimento inteligente era, na verdade, um caminho que eles haviam traçado para ela. Ela havia dançado ao som da música deles, e agora havia chegado ao fim da canção, bem nas garras do lobo. Patrícia sorriu. Era um sorriso de pura satisfação. Ela girou a grande seringa na mão. O líquido transparente dentro dela brilhava sob as luzes fluorescentes. Vamos, Isabela, sibilou Patrícia. Escolha. Assina por bem ou tiramos uma soneca primeiro? O Dr. Menezes apresentou a prancheta novamente. A linha para a assinatura parecia zombar dela. Acabou o tempo de brincar, senhora Isabela. Temos um cronograma a cumprir. A mente de Isabela trabalhava em velocidade máxima. O medo estava ali, um medo frio e paralisante. Mas debaixo dele, a fúria que ela havia sentido antes no vestiário começou a arder novamente. Não era mais uma brasa, mas um inferno que consumia o medo. Eles achavam que haviam vencido. Achavam que ela era esposa submissa e estúpida. Eles estavam muito enganados. Se as novas provas são falsas, terei que usar as antigas. Isabela levantou as mãos, fingindo tremer. Olhou para o Dr. Menezes com olhos suplicantes. Tudo bem, eu perdi. Vocês venceram. O Dr. Menezes sorriu levemente. Uma escolha sábia. Eu assino, disse Isabela com a voz rouca. Mas, por favor, me deixem fazer uma ligação rápida para minha sogra. Só quero ouvir a voz dela mais uma vez. Patrícia bufou. Ai, que dramática! O Dr. Menezes pareceu ponderar por um momento. Nada de ligações. Assine agora. Ele estava ficando impaciente. Pelo menos me devolva meu celular, então, disse Isabela, apontando para o celular na mão de Patrícia. Os contatos da minha família estão lá. Eu só quero ver uma foto da minha mãe. Patrícia revirou os olhos, mas olhou para o Dr. Menezes, que assentiu levemente. Dê a ela. De qualquer forma, ela não pode ligar para ninguém neste subsolo. Bloqueamos todos os sinais. Claro que haviam. Eles planejaram tudo. Patrícia jogou o celular nos pés de Isabela. Toma! Isabela se abaixou lentamente, cada movimento calculado para parecer derrotada e quebrada. Ela pegou o celular. Suas mãos tremiam, mas desta vez ela as controlava. Seu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Segurou o celular, olhando para a tela escura. Obrigada, ela sussurrou. Endireitou-se e, em um instante, toda a sua postura mudou. Suas costas, antes curvadas, agora estavam retas. Seus olhos suplicantes agora eram um olhar duro e frio. Seu rosto, antes pálido, agora estava tenso. O Dr. Menezes e Patrícia sentiram a mudança. Seus sorrisos vacilaram ligeiramente. Vocês têm razão, disse Isabela com a voz plana e fria. Foi um bom jogo, uma boa isca, mas vocês erraram em uma coisa. E o que seria? Zombou Patrícia. Acharam que eu descobri a podridão do meu marido esta noite, disse Isabela. Mas eu cheiro essa sujeira há meses. Ela desbloqueou o celular. Patrícia havia apagado as fotos da galeria, mas Patrícia não sabia como encontrar uma pasta de áudio oculta. Antes de eu assinar, disse Isabela, eu gostaria que vocês ouvissem isto. Pensem nisso como uma canção de ninar. Ela apertou o botão de reprodução. Por um segundo nada aconteceu. Então, uma voz preencheu a sala de servidores. A voz de Renato, clara e nítida. Não me importo com sua gratidão. Apenas certifique-se de que a taxa de consultoria esteja na conta suíça até o final do mês. 2 milhões. Límpios. Eu não quero saber como. Apenas certifique-se de que... A gravação era de 3 meses atrás. Uma ligação entre Renato e um sócio.
Renato estava orquestrando subornos e lavagem de dinheiro para seu último projeto de construção. Isabela a havia gravado secretamente enquanto ele discutia em seu escritório em casa, pensando que poderia usá-la como arma em um futuro divórcio. Ela nunca imaginou que a usaria para salvar sua vida. O Dr. Menezes e Patrícia congelaram. Seus rostos ficaram pálidos. Isso? Gaguejou o Dr. Menezes. Isso não tem nada a ver com isso. Claro que tem, doutor, disse Isabela, dando um passo à frente. Isso prova o caráter do meu marido. Prova que ele é um criminoso. E esta gravação, combinada com meu testemunho, fará com que a polícia investigue todos os negócios dele, incluindo os negócios de seguro dele com o senhor. Você não sairá viva desta sala, sibilou Patrícia, levantando a seringa. Provavelmente não, disse Isabela com um olhar desafiador. Mas este celular, ela ergueu o celular, está gravando toda a nossa conversa nesta sala desde o momento em que vocês entraram. Era um blefe. O sinal estava realmente cortado, ela não podia estar transmitindo nada, mas eles não sabiam. E esta gravação, continuou Isabela, elevando a voz, está conectada à nuvem. Se meu coração parar ou se eu não digitar uma senha nos próximos 5 minutos... Esta gravação, a gravação da confissão de vocês, das ameaças de vocês, junto com a gravação da lavagem de dinheiro de Renato, será enviada automaticamente para meu advogado, para o editor-chefe de um grande jornal nacional e para minha sogra. Os olhos do Dr. Menezes se arregalaram de terror. O blefe funcionou. Ele acreditou. Parem-na! Gritou o Dr. Menezes em pânico. Patrícia, injete nela agora! Patrícia saiu do seu estupor, gritou e avançou sobre Isabela com a seringa apontada como um punhal. Isabela recuou, batendo contra os racks frios de servidores. Não havia para onde fugir. Ela levantou as mãos para proteger o rosto, preparando-se para a picada da agulha. Alto! Uma nova voz, alta e autoritária, ecoou no espaço subterrâneo. A porta da sala de servidores, que o Dr. Menezes havia fechado, se abriu com um estrondo. No umbral estava Renato. Ele ainda usava seu falso uniforme cirúrgico. Seu rosto estava vermelho de raiva, seus olhos ardiam. Ele não parecia um paciente fraco, parecia um rei que acabara de descobrir que seus subordinados o haviam traído. Que diabos vocês estão fazendo aqui? Rugiu Renato, sua voz ecoando. O plano era a sala de recuperação, não o subsolo. Ele parou, absorvendo a cena na sua frente. Um Dr. Menezes em pânico, uma Patrícia congelada com uma seringa na mão e Isabela em pé, ereta, na frente de um servidor, segurando o celular como uma arma. Renato olhou para Isabela e a fúria em seu rosto se transformou lentamente em surpresa e depois em uma máscara fria de ódio. Ele finalmente entendeu. Sua esposa sabia de tudo. Um impasse. 4 pessoas na sala de servidores unindo. Os 3 predadores agora se olhavam com desconfiança. Sua presa estava no centro, segurando a carta mais importante. Renato entrou. Seus olhos nunca deixaram Isabela. Então, ele disse em uma voz baixa e perigosa. Você sabia. Eu sabia de tudo, Renato, replicou Isabela, sua voz igualmente fria. A cirurgia falsa, o seguro, seu plano de me matar amanhã na mesa de operação. Renato se virou abruptamente para o Dr. Menezes. Você disse que ela não saberia. Você disse que tinha cuidado da enfermeira Letícia. Ela nos armou uma cilada, gaguejou o Dr. Menezes, apontando para Isabela. Ela fingiu o ataque de histeria. E ela tem uma gravação antiga sua sobre seus negócios. O rosto de Renato endureceu. Que gravação? Toque-a novamente. Ele ordenou a si mesmo. Tinha que colocá-los uns contra os outros. Isabela apertou o botão de reprodução novamente. A voz de Renato, ordenando a lavagem de 2 milhões de reais, encheu a sala mais uma vez. Renato fechou os olhos. Ele conhecia aquela gravação. Sabia exatamente quando havia acontecido, mas não tinha ideia de que Isabela a havia gravado. Você... sibilou Renato, olhando para Isabela. Então, esse era o seu plano. Me incriminar com isso. Isso é só o começo, disse Isabela. Ela tinha que continuar pressionando. Isso só prova seu caráter.
Mas isto, ela levantou o celular novamente, é a prova dos seus crimes desta noite. O que você quer dizer? Perguntou Renato. Este celular, repetiu Isabela seu blefe, gravou cada palavra nesta sala. A confissão do Dr. Menezes sobre ter cuidado da Letícia, as ameaças de Patrícia de me injetar. E agora você está aqui, confirmando o plano. Patrícia e o Dr. Menezes deram um passo para trás, mas Renato riu, uma risada seca e terrível. Você me toma por idiota, Isabela. Isto é um subsolo, não há sinal, não há nuvem, não há advogados, nada foi enviado. Renato se aproximou. O que quer que esteja naquele celular será destruído aqui com você. O coração de Isabela afundou. Ela sabia que seu blefe havia falhado. Renato a conhecia muito bem. Dê-me esse celular, ordenou Renato, estendendo a mão. Não, sussurrou Isabela. Dê-me! Renato avançou. Foi mais rápido do que Isabela esperava. A mão dele se fechou sobre o pulso dela, torcendo-o brutalmente. Isabela gritou de dor. O celular escapou de sua mão, deslizando pelo chão de concreto. A tela rachou. Renato sorriu, levantando o pé para esmagá-lo. Acabou a brincadeira, querida. Tarde demais. Uma nova voz, alta e confiante, veio da porta. Todos se viraram. No umbral estava a enfermeira Letícia. Ela estava ilesa. Ela não havia sido neutralizada. Ela estava em pé, ereta, com o rosto cheio de justa indignação. E ela não estava sozinha. Atrás dela estavam 2 seguranças corpulentos do hospital com rostos severos. Os olhos de Renato se arregalaram. O Dr. Menezes tropeçou para trás. Não, impossível. A senhora realmente achou que eu era tão estúpida, doutor? Disse Letícia, entrando na sala. Achou que eu enviaria a senhora Isabela sozinha para o covil de vocês? O quê? Do que você está falando? Gaguejou o Dr. Menezes. O alarme de incêndio de antes, explicou Letícia, não era uma distração para os guardas. Era uma distração para vocês. Enquanto vocês estavam ocupados perseguindo a Isabela, estes senhores e eu, ela apontou para os seguranças, fomos para a sala de controle central. Desativamos o loop falso deste servidor. Assumimos o controle. Letícia apontou para uma câmera de segurança no canto do teto da sala de servidores. Sua pequena luz vermelha piscava. Está gravando cada palavra que vocês disseram nesta sala, disse Letícia. Cada ameaça, cada confissão. Foi gravada em tempo real pelo chefe de segurança do hospital. Renato, o Dr. Menezes e Patrícia olharam horrorizados para a câmera e estavam encurralados, completamente encurralados. E aquele pendrive, acrescentou Isabela, apontando para o pendrive que ainda estava sobre a mesa do gravador. Aquele era o verdadeiro chamariz, uma isca para mantê-los ocupados. Isabela olhou para Renato. Enquanto vocês me perseguiam, Letícia copiou a gravação real da sua chegada. Você entrando calmamente pelo saguão dos funcionários, rindo com a Patrícia. Temos tudo, com certeza. Silêncio. O zumbido dos servidores era o único som. O rosto de Renato estava lívido. Seu plano perfeito havia desmoronado. O Dr. Menezes foi o primeiro a se quebrar. Ele sabia que sua carreira, sua vida, havia acabado. Seus olhos olharam freneticamente ao redor. Ele viu a seringa que Patrícia havia deixado cair quando Renato entrou. Com um rugido desesperado, o Dr. Menezes avançou sobre ela. Não vão me pegar! Ele não atacou Isabela. Ele atacou a única pessoa com as provas técnicas, a enfermeira Letícia. Letícia, cuidado! Gritou Isabela, mas Letícia não se moveu. Ela havia previsto isso. Enquanto o Dr. Menezes avançava sobre ela, Letícia não recuou. Ela deu um passo à frente, puxando sua própria seringa do bolso do uniforme. Muito menor, mas igualmente letal. Isto, disse Letícia com calma, assim que o Dr. Menezes entrou em seu alcance, cravando a seringa diretamente na coxa grossa do doutor. É um sedativo potente, dose máxima. O senhor conhece os efeitos, não é, doutor? O Dr. Menezes parou. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele olhou para a seringa presa em sua coxa. Tentou removê-la, mas suas mãos começaram a tremer. Suas pernas cederam. Ele desabou no chão como um saco de batatas. Seus olhos reviraram, inconsciente. Patrícia gritou histericamente ao ver seu cúmplice cair.
Perdeu completamente a compostura. Ela não atacou. Ela se virou e tentou forçar a passagem pelos seguranças para fugir, mas o segundo guarda a agarrou facilmente pelo braço e a algemou. Só restava Renato. Ele ficou ali, olhando atordoado para o Dr. Menezes desmaiado, para Patrícia soluçando e para Isabela, que o encarava com olhos destemidos. Uma fúria cega tomou conta dele. Se ele caísse, levaria Isabela com ele. Tudo isso é culpa sua, ele rugiu. Ele se esqueceu dos guardas. Ele se esqueceu da câmera. Seus olhos só viam Isabela. Renato avançou sobre ela, suas mãos prontas para estrangular sua esposa. A sala explodiu em caos. O grito furioso de Renato. Tudo isso é culpa sua! Ecoou entre o zumbido dos servidores. Seus olhos estavam injetados de sangue, as pupilas dilatadas pela adrenalina e pelo ódio puro. Ele não via mais os seguranças, nem se importava com a câmera gravando. Seu único alvo era Isabela. Ele avançou. O primeiro segurança, que não estava segurando Patrícia, reagiu rapidamente. "Senhor, não se mexa!" ele gritou, se interpondo para bloquear Renato. Mas Renato, impulsionado pelo desespero de um homem que perdeu tudo, tinha uma força inesperada. Ele atingiu o peito do guarda com o ombro, fazendo o homem cambalear. O segundo guarda não podia soltar a Patrícia que se debatia. Em uma fração de segundo, Renato havia superado a defesa. Ele alcançou Isabela, estendendo as mãos. Ele não agarrou o pescoço dela. Ele agarrou rudemente o colarinho de sua roupa, puxando com força. A cabeça de Isabela foi sacudida para frente e ela soltou um gemido de dor. A outra mão de Renato arranhou o ombro dela, suas unhas rasgando o tecido do pijama. "Eu vou te matar!" Ele rosnou, o rosto a centímetros do de Isabela. Mas Isabela não era mais a mesma mulher de 3 horas atrás. O medo paralisante havia desaparecido, substituído por um instinto primário de sobrevivência. Quando Renato a puxou, Isabela não se deixou arrastar passivamente. Ela levantou o joelho com todas as suas forças, atingindo Renato na coxa. Ele grunhiu de dor, mas não a soltou. Pelo contrário, ficou ainda mais furioso. Começou a sacudi-la brutalmente. "Solte-a!" gritou Letícia, correndo para ajudar. Foi então que o primeiro segurança se recuperou. Ele viu Renato atacando Isabela, não deu mais avisos. Ele avançou por trás, envolvendo o peito de Renato com seus braços enormes em um poderoso abraço de urso. "O senhor está detido! Está detido!" O corpo de Renato foi levantado do chão, mas seu aperto nas roupas de Isabela não cedeu. Isabela foi arrastada com ele, quase sufocando. "Me solte! Me solte!" gritou Isabela, rasgando suas próprias roupas em uma tentativa de se livrar do aperto de Renato. Renato agora direcionou sua fúria para o guarda que o segurava. Ele se debateu, chutou e deu cotoveladas para trás. "Me larga, seu desgraçado! Ela é minha!" "Acalme-se, não resista!" ordenou o guarda, tentando derrubar Renato no chão. Mas Renato estava muito selvagem. Ele se torceu com todas as suas forças, tentando se libertar do abraço. Foi um movimento desesperado, violento e imprudente. A torção brutal conseguiu quebrar o aperto do guarda, mas também desequilibrou o próprio Renato. Ele tropeçou para trás. Seu pé esquerdo se enganchou na perna do inconsciente Dr. Menezes, que jazia no chão. Isabela, Letícia e os 2 seguranças viram tudo em um horrível câmera lenta. Renato caiu para trás. Ele não caiu no chão liso. Ele caiu diretamente em direção ao rack principal do servidor. Uma armação sólida de metal preto, cheia de hardware pesado. Suas costas atingiram o rack primeiro, mas o ímpeto de sua queda foi muito forte. Sua cabeça chicoteou para trás. A nuca e a base de seu crânio impactaram a borda afiada de aço da estrutura do servidor. O som não foi alto. Não foi tanto um baque, mas um crack seco, um estalo horrível, como o de um galho seco se partindo. Silêncio. Todo o som na sala cessou. Patrícia parou de gritar. Os guardas congelaram. O zumbido constante dos servidores de repente soou ensurdecedoramente alto. Renato não deslizou para o chão. Ele ficou suspenso em uma estranha posição sentada, com as costas apoiadas no rack e a cabeça pendurada para o lado em um ângulo não natural. Seus olhos
Seus olhos estavam abertos, olhando fixamente para a frente, olhando para Isabela, mas o olhar era diferente. A fúria ardente havia se extinguido. O que restava era puro choque e confusão. Renato, sussurrou Isabela, dando um passo à frente. O guarda que o havia segurado agora se aproximou com cautela. Senhor Renato, uma ambulância para o subsolo. Ele gritou para seu colega. Renato abriu a boca. Nenhum som saiu, apenas um assobio superficial. Ele tentou levantar a mão, mas ela não se moveu. Ele tentou mover as pernas, mas elas permaneceram imóveis. Um terror puro e absoluto, um tipo de terror diferente da raiva, agora preenchia seus olhos. Ele olhou para Isabela, tentando falar novamente. Sua voz era um sussurro áspero. Não consigo me mexer. Minhas pernas. Ele sussurrou novamente. Minhas mãos. Não sinto nada. Isabela olhou para o marido, o homem que havia tentado matá-la segundos antes, o homem que havia planejado sua morte em uma mesa de cirurgia, o homem que havia fingido estar paralisado. Agora ele estava realmente paralisado. Meu Deus, sussurrou Letícia, cobrindo a boca. Isabela não sentiu nada, nem compaixão, nem satisfação, apenas um vazio frio. Ela olhou nos olhos daquele homem, agora cheios de lágrimas de terror genuíno. A ironia era muito cruel, muito rápida, muito perfeita. O karma havia chegado, não em um tribunal, não em uma cela, mas ali mesmo, na fria sala de servidores, no meio de seu próprio plano maligno. Renato estava preso, verdadeiramente preso, não atrás das grades de uma prisão, mas na prisão de seu próprio corpo. Não o toque, gritou o segurança, vendo Isabela se aproximar. Não toque no pescoço dele. Deixa a equipe médica cuidar disso. Isabela parou. Ela ficou ali, olhando para o marido, agora indefeso. O homem saudável havia se tornado um paciente real, muito mais grave do que jamais fingira ser. As portas da sala de servidores se abriram novamente. Desta vez, era o verdadeiro chefe de segurança, seguido por 2 policiais uniformizados que ele havia chamado assim que viu as imagens ao vivo da sala. Eles pararam no umbral, observando a cena. Patrícia, algemada e chorando, o Dr. Menezes, inconsciente no chão, Renato, paralisado contra um rack de servidores, e Isabela, em pé no meio dos escombros de sua vida com as roupas rasgadas, mas ereta. O jogo havia terminado. O amanhecer chegou lentamente. Os primeiros raios de sol se infiltravam pelas janelas altas do saguão do hospital, mas a luz parecia estranha e distante para Isabela. Ela estava sentada em uma sala de descanso tranquila dos funcionários, envolta em um cobertor grosso do hospital. A enfermeira Letícia estava sentada ao lado dela, segurando uma xícara de chá quente que outra enfermeira havia trazido. Nenhuma das duas falava. Elas haviam contado tudo de novo e de novo para o chefe de segurança, para a polícia. A sala de servidores se tornou uma cena de crime. O Dr. Menezes, assim que recuperou a consciência, foi algemado a uma cama. Patrícia foi levada em um carro de polícia antes do amanhecer, seus gritos histéricos ecoando no estacionamento vazio. E Renato, a equipe médica chegou com extrema cautela. Colocaram um colar cervical, o transferiram para uma tábua espinhal e o levaram para a emergência. Depois para a ressonância magnética e, finalmente, para a unidade de terapia intensiva de trauma. O diagnóstico veio ao nascer do sol, fratura e explosão da vértebra cervical 4. A medula espinhal estava seccionada. Ele era tetraplégico, completamente paralisado do pescoço para baixo. Ele podia respirar sozinho, mas com dificuldade. Podia mover os olhos e alguns músculos faciais. Mas era só isso, para sempre. Os dias seguintes foram um borrão para Isabela. Ela ficou na casa de seus pais, recusando-se a falar com qualquer pessoa, exceto com sua advogada. A notícia estourou. O escândalo do Centro Cirúrgico Vermelho do Hospital São Lucas. As fotos do Dr. Menezes, Patrícia e Renato estavam em todos os portais de notícias. A justiça foi rápida e implacável. A gravação de vídeo e áudio da sala de servidores era prova irrefutável. O Dr. Menezes enfrentou a maior quantidade de acusações.
conspiração para cometer assassinato, negligência médica grave, fraude de seguro e agressão. O testemunho de Letícia abriu a caixa de Pandora de anos de outros casos suspeitos de complicações cirúrgicas. Ele foi condenado a 40 anos de prisão, destituído de sua licença médica e morreu na ignomínia. Patrícia, como cúmplice, também foi considerada culpada de conspiração para cometer assassinato. Seu belo rosto choroso no tribunal não comoveu o juiz. Ela recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Letícia foi aclamada como uma heroína. Depois que o hospital renovou completamente sua diretoria, ofereceram-lhe um novo cargo: supervisora, chefe de ética e conformidade do paciente. Ela aceitou, determinada a garantir que ninguém como o Dr. Menezes pudesse operar novamente. E Isabela, ela entrou com o pedido de divórcio no mesmo dia em que Renato foi transferido da UTI. Ela anexou as provas da tentativa de assassinato e a antiga gravação de áudio sobre a lavagem de dinheiro. O tribunal concedeu o divórcio imediatamente na ausência do réu. Todos os bens foram congelados. A apólice de seguro de vida foi declarada nula. A dívida multimilionária que Renato havia criado permaneceu sua responsabilidade, ou melhor, a responsabilidade do administrador nomeado pelo Estado para gerenciar seus bens apreendidos. Isabela estava livre, financeiramente, legalmente e emocionalmente. Um mês depois, Isabela decidiu que precisava encerrar este capítulo para sempre. Ela fez uma visita a Renato e seria a última. Ele não estava mais em um hospital de luxo. Estava em um centro de cuidados de longo prazo, administrado pelo Estado, para detentos com necessidades médicas especiais. Seu quarto era pequeno e cheirava a antisséptico e desespero. Ele jazia em uma cama especializada, com a cabeça imobilizada por suportes. Apenas seus olhos se moviam, olhando para o teto. Uma enfermeira estava trocando sua bolsa de urina quando Isabela entrou. Os olhos de Renato se moveram bruscamente em direção à porta. Ele a viu. Isabela usava um vestido simples, azul claro. Parecia calma e saudável. Os olhos de Renato se estreitaram. Um ódio puro e impotente ardia neles. Ele tentou falar. Um som gorgolejante saiu de sua garganta. Ele a odiava. Ele a culpava por tudo. Isabela caminhou lentamente até o lado de sua cama. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem que ela amou um dia. O homem que a havia traído da maneira mais vil. Ela não sentia compaixão nem raiva. Ela apenas sentia o fim. Eu vim para te dizer uma coisa, disse Isabela em voz baixa. Sua voz era calma e clara no quarto silencioso. Renato a encarou com os olhos injetados de sangue. Você queria me colocar em uma mesa de cirurgia, não era? Continuou Isabela. Queria que eu estivesse em defesa, dependendo de máquinas, para que você pudesse começar uma vida nova. Renato bufou novamente, mais forte. Agora, disse Isabela, inclinando-se um pouco mais perto. É você quem está preso em uma cama. É você quem depende dos outros para tudo. Para sempre. Não é irônico? Isabela se endireitou. Aproveite o resto da sua vida, Renato. Ela caminhou pelo corredor, passou pelos guardas e saiu pela porta principal do centro. Lá fora, o sol brilhava intensamente. O ar da manhã era fresco. Isabela respirou fundo, sentindo o calor do sol em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Desceu os degraus e caminhou em direção ao seu carro, em direção ao resto da sua nova vida. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir